Olá, meu nome é Sandy. Esse é o meu canal onde eu divulgo minhas ideias, minhas reflexões. Agora eu vou falar de um assunto bem aleatório no vídeo que eu gravei, que acabei de gravar mais cedo. Eu gravei sobre a questão do bacharelado em psicanálise, uma mudança de nome que teve e tudo, né? O MEC sugeriu que mudasse o nome. Então, se você quiser saber sobre esse assunto, você vê o vídeo anterior. Dezembro eu fiquei off aqui no canal, janeiro eu fiquei off aqui no canal, porque foi muito contratempo, férias, minha filha começou a ir para a escolinha, então assim, tá em período de adaptação, eu mudei de casa, e aí eu falei, quer saber de um, eu vou gravar vídeo depois quando as coisas se acalmarem. É tanta coisa que tá acontecendo de uma vez no mundo, né, que eu tô ficando assim, meio que eu já sabia que rolava umas coisas muito sombrias no mundo. E a gente já sabe, né? Todo dia, se a gente abrir o jornal, a gente vai ver o tanto de coisa horrível, né? Só que o problema é que tá tantas revelações, né? Acontecendo, que a gente é muita coisa, é muito assunto para comentar. E eu não vou ficar comentando aqui coisa que todo mundo já sabe, né? Mas a questão do caso Epstein, tem outros assuntos também que está sendo discutido, a questão do feminicídio, entre outras coisas que está rolando aí, muito assim, uma epidemia. E o que eu consigo pensar, consigo refletir de tudo que está acontecendo, eu fico lembrando de um livro que o Freud escreveu. Eu não sei se são cartas, se é um livro que ele escreveu, se é cartas, porque eu ainda estou começando ainda a respeito do o mal-estar da civilização humana. Tem até vídeos no YouTube falando a respeito do mal-estar da civilização, e eu só fico pensando, só consigo pensar nisso, né? Que o Freud tinha razão em muitas coisas. No início, na era primitiva, o ser humano ele vivia de caça, de disputa de território, e também ele tinha um daréu de fêmea. Eu tô falando aqui de um jeito mais popular, viu? Porque eu não sou culta, eu não sou erudita, né? Então eu vou falar aqui de uma forma simples para o povão, para as pessoas entenderem. Aqui é um canal que você não vai encontrar coisa muito culta, né? Eu sou da Bahia e eu tenho muito sotaque. Tenho uma forma de falar. Aqui na Bahia, todo mundo fala com sotaquezinho diferenciado. E aí, o homem entrou num processo de civilização, um processo de se educar. Foram escritos códigos de ética, códigos de leis. Eu vou citar a Bíblia aqui. Quando você vê o pessoal lá saindo do Egito, com o pessoal lá de Moisés, né? E aí você vê que no meio do deserto, o Criador do Velho Testamento sugeriu vários tipos de leis, aí também os homens colocaram várias leis ali, porque agora eles não tinham mais os soldados egípcios, não tinha a justiça egípcia, agora eles tinham que criar a própria justiça, a própria lei deles, o próprio código. Então, um monte de coisa que não podia mais, que não pode mais. Então, a civilização ela começou a se educar com leis. Aí começou a ter leis, isso daqui não pode porque fulano de tal aconteceu uma coisa ali, que isso não pode se repetir. Então tem que ter uma punição, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Só que o ser humano chegou em um nível de educação que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, que ele começou a reprimir essa natureza violenta dele. Isso a partir de hoje não é mais aceito, não é mais aceito na sociedade. Só que isso não desaparece dessa forma, não desaparece. Ele sempre vai retornar esse tipo de coisa. Tem pessoas que não conseguem lidar com a frustração, tem pessoas que não conseguem lidar com respeito de normas, não tem a castração bem feita. O que é a castração que o Freud fala? Que é a pessoa, ao longo da vida, ela vai recebendo limites, isso pode, isso não pode, isso não pode, e ela vai se educando através disso.
Só que tem pessoas que não aceitam o não, não aceitam a frustração, ela não aceita ser frustrada. E por isso parte para uma violência, ela não tem esse mecanismo dentro dela introjetado, que é o superego, né, bem estruturado. Então, quando ela vai responder, ela responde de forma desproporcional. Então, ela vai agir de acordo com os próprios interesses do ego dela, né? E vai passar por cima. Então, assim, não é porque a humanidade se civilizou que quer dizer que as pessoas se tornaram civilizadas. Muitas pessoas elas só são civilizadas porque por causa do superego, por causa da castração, porque ela tem isso muito bem dentro dela, o sentimento de culpa. E o que é o sentimento de culpa? É o não, foram os nãos bem colocados, aonde a pessoa introjetou isso e acabou virando o crítico interno dela, acabou virando o algoz dela. Então, tem muita gente que tem um superego bom, bem estruturado, né, que acaba fazendo bem para os outros, o bem para si mesmo, e tem pessoas que têm o superego muito destrutivo, que é quando você se deprecia, quando você fala que uma coisa não vai dar certo, quando você não consegue fazer tal coisa porque você acha que você vai se dar mal, ou você é um fracassado, você é um. Entendeu? Então, assim, você não se permite vivenciar várias coisas porque você acha que não pode. É a questão de não poder, né? Então, tem vezes que a gente mesmo acaba se destruindo por essa cobrança. Só que tem pessoas que ela não introjeta esse superego, né? Ela não introjeta isso bem para dentro dela e ela acaba cometendo crimes, acaba tratando os outros de uma forma cruel, porque ela vive de fazer o prazer dela, porque estamos vivendo entre o prazer e o desprazer. Aquilo que é desprazeroso, ela não consegue abrir mão, né? Eu vou abrir mão de um desejo meu porque isso vai fazer mal para aquela pessoa. Tem pessoas que não têm isso. Se aquilo for para o benefício meu, se aquilo trouxer um prazer para mim, ainda que não seja aceita pela sociedade, ainda que não seja aceito pelos semelhantes, eu vou fazer porque eu quero sentir prazer. Então, por isso, você tem homens como Epstein, pessoas que cometem crimes contra o próximo, todo tipo de perversidade. Por quê? Porque o prazer dela é maior do que todas as leis e normas de uma sociedade. Dentro da psicanálise, está dentro de uma coisa chamada estrutura de perversão. É a pessoa que ela sente prazer em quebrar as regras, ela faz coisas que a sociedade não aceita, porque é uma forma dela sentir prazer. Então, não tem sentimento de culpa. Às vezes ela acaba colocando tudo que ela faz, ela coloca no outro, a coisa é do outro. Ah, se eu abusei de fulano, de uma criança, é porque ela me seduziu. Você já ouviu pedófilos falando isso? Então, é uma perversidade que está dentro dele. Ele coloca no outro. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas que são perversas, que agem de forma perversa, elas são perfeitas, elas não aceitam que tem erros. Então, ela coloca no outro. O Freud, ele vai dizer que quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente ainda não tem um superego muito bem desenvolvido. Então, por isso que você vê adolescentes fazendo algumas coisas e não sentirem culpa. Por quê? Porque ela é considerada dessa estrutura, né? Que a criança é perversa polimórfica, né? Esse é o termo que ele usou, para tentar dizer, em termos simples, né, que a criança ainda não tem o superego formado, que é aquela coisa do crítico interno, que é aquela coisa que segura a gente de fazer merda, de não xingar o patrão, entendeu? De não sair da casinha. Tem pessoas que têm a estrutura psicótica e tem a inversa, né? E a neurótica, geralmente o neurótico é o que mais
né, que tem uma estrutura neurótica, é o que mais consegue dar conta das regras. E por isso ele sofre, ele adoece. A pessoa que tem estrutura neurótica acaba adoecendo, porque segue regras, muitas regras, e muitas vezes não é aquilo que ele gostaria de seguir. Ele faz por um bem maior, ele faz para conviver bem com as pessoas, né? E o sentimento de culpa muito forte, que pode aparecer em sonhos, é, sintomas no corpo, né? Então, a civilização sofre de um processo de perversidade, sem falar das pessoas que têm é, as estruturas psicóticas que podem ser por questão genética, né? Ou pode ser por questão do meio, né? Então, o Freud ele não diz que tudo é culpa do meio, sabe? Ele é um interacionista. O que é um interacionista? Ele acredita que tanto a genética quanto o meio ambiente pode influenciar em muitas coisas da humanidade.